No vácuo silencioso, uma montanha de rocha e gelo flutuava, um gigante adormecido, vagando pela vastidão do cosmos. Enquanto isso, no planeta azul, a vida seguia seu curso, ignorante da sombra crescente que se aproximava. O alvo? O nosso lar. No observatório, um alarme estridente quebrou o silêncio. Os gráficos brilhavam em vermelho, mostrando a trajetória ameaçadora. O asteroide, antes distante, agora era uma ameaça iminente. Cientistas, atônitos, tentavam assimilar a informação. Seria esse o nosso fim? Reuniões de emergência eram convocadas. Líderes mundiais enfrentavam a terrível verdade. A notícia começou a se espalhar. A verdade explodiu na mídia. O mundo assistia, incrédulo. O gigante silencioso não era mais um segredo. Em um pronunciamento dramático, o presidente dos Estados Unidos se dirigiu ao mundo. Sua voz tremia levemente. Confirmava a rota de colisão do asteroide com a Terra. Medidas estavam sendo tomadas, mas a hora da verdade se aproximava. Era um apelo à união, à coragem, à esperança. A reação foi imediata e avassaladora. Nas ruas, o caos se instalou. Supermercados eram saqueados, igrejas lotadas de fiéis em oração. Filas quilométricas em busca de um último abraço. A ordem social começava a ruir. A civilização mostrava sua face mais frágil. Nas redes sociais, a comoção era total. Hashtags como "E fim do mundo" dominavam as mensagens. Vídeos de despedidas, mensagens de amor e esperança. O mundo compartilhava a dor, o medo e a incerteza. Governos ao redor do mundo uniram forças, como em um mutirão de solidariedade. Um esforço conjunto para, se não evitar a catástrofe, ao menos garantir a sobrevivência da espécie humana. Cientistas e engenheiros trabalhavam dia e noite, buscando soluções, queimando pestanas como em um vestibular. Planos ousados, antes relegados à ficção científica, agora eram a única esperança, a última cartada em um jogo de bicho cósmico. A construção de abrigos subterrâneos, verdadeiras cidades subterrâneas, era a prioridade. Locais projetados para resistir ao impacto e abrigar o que restasse da humanidade, como um grande abraço de concreto armado. Um bilhete dourado para a sobrevivência, distribuído através de um sistema de loteria global, cruel e necessário. Um jogo de azar com a vida em jogo. Seção 5. A corrida contra o tempo. O tempo, antes um rio sereno, agora corria como uma torrente implacável, como se cada segundo fosse um grão de areia escorrendo por entre os dedos. Cada segundo era precioso, cada vida, uma esperança. As construções avançavam dia e noite, um balé frenético de máquinas e homens, uma verdadeira gincana contra o relógio. O mundo assistia, com uma mistura de apreensão e esperança, à corrida contra o tempo, como se estivesse torcendo por um time em campo. Nas ruas, o caos diminuía, dando lugar a uma ordem melancólica. A certeza da tragédia pairava no ar, mas também um espírito de solidariedade, como se todos estivessem unidos em um abraço. Voluntários ajudavam na construção dos abrigos, doando seu tempo e suor em um último ato de amor à humanidade, como formiguinhas trabalhando em união. Seção 6. Arquitetos da Esperança. Em meio à destruição iminente, histórias de heroísmo e compaixão floresciam, como flores brotando em um terreno árido. Médicos e enfermeiras trabalhando incansavelmente, professores confortando alunos, artistas criando obras que desafiavam a morte, transformando medo em poesia. A chama da humanidade, mesmo diante do fim, se recusava a ser extinta, como uma brasa acesa em meio à cinza. Os abrigos, antes frias estruturas de concreto e aço, agora pulsavam com vida, como um coração batendo forte no peito da terra. Famílias inteiras se mudavam para suas novas moradas, levando consigo apenas as lembranças e a esperança, como se estivessem carregando o baú da vida. A vida, em sua forma mais básica,
se reorganizava no subterrâneo, como se a Terra fosse um útero acolhedor. Seção 7. Portas se fecham, corações se abrem. O dia do impacto se aproximava, como um predador se aproximando da presa. Nas ruas, o silêncio era absoluto, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. As cidades, antes vibrantes, agora eram fantasmas de si mesmas, como cidades cenográficas esquecidas. Os últimos retardatários corriam em direção aos abrigos, buscando um refúgio contra a tempestade que se aproximava, como baratas tontas procurando abrigo. Dentro dos abrigos, a atmosfera era tensa, o ar denso e pesado, como em um jogo de futebol nos minutos finais. Famílias se abraçavam, buscando conforto na proximidade, como se o calor humano pudesse protegê-los. As luzes piscavam, os alto-falantes emitiam instruções e avisos, como um coração batendo acelerado. As portas se fechavam, selando o destino daqueles que ali se abrigavam, como um livro que se fechava sobre um capítulo da história. As portas se fechavam, selando o destino daqueles que ali se abrigavam. Seção 8. O céu em chamas. No céu, o asteroide brilhava com uma intensidade terrível, como um sol negro a devorar tudo. Uma bola de fogo cruzando o firmamento, deixando um rastro de destruição, como um rastro de pólvora em um céu de festa junina. A atmosfera, antes protetora, agora se tornava um inferno, como se o próprio diabo estivesse soltando fogos de artifício. Meteoros cruzavam o céu como flechas de fogo, incendiando tudo em seu caminho, como um arraial em chamas. O impacto, quando aconteceu, foi ensurdecedor, como se o próprio Brasil gritasse de dor. Um estrondo que sacudiu a terra até o seu núcleo, como se estivesse dançando um frevo desgovernado. Tsunamis gigantescos varreram as costas, engolfando cidades inteiras, como um gigante engolindo formigas. Terremotos abalaram continentes, abrindo fendas profundas na crosta terrestre, como se a terra estivesse se rachando de dor. Seção 9. Nas entranhas da terra. Nos abrigos, a escuridão era absoluta, como se a noite tivesse se mudado para dentro da terra. O ar, denso e pesado, era cortado por soluços e orações sussurradas, como um mar de lamentações. A terra tremia, o som do fim ecoando pelos corredores como o batuque de um tambor gigante. Mas em meio ao caos, uma fagulha de esperança, como um vagalume em meio à escuridão. A estrutura, por enquanto, resistia. A vida, confinada ao subterrâneo, seguia seu curso, como se a esperança fosse um rio subterrâneo. A contagem dos dias, a organização das tarefas, a busca por um propósito em um mundo transformado. A espera pela notícia, a confirmação de que a tempestade havia passado, que a vida, de alguma forma, encontraria um caminho, como um rio que sempre encontra o mar. Seção 10. O silêncio, após o dilúvio de fogo. Dias se transformavam em semanas. Do lado de fora, o silêncio. O que teria restado do mundo que conheciam? A vida, teimosa, encontraria um caminho de volta à luz? Um dia, o sistema de comunicação voltou a funcionar. A atmosfera, lentamente, se recuperava. A reconstrução seria longa e árdua, mas a esperança renascia. Seção 11. Um novo amanhecer? As portas dos abrigos se abriam, revelando um mundo irreconhecível. Um cenário desolador, coberto por cinzas e escombros, como se um gigante tivesse passado por ali. Mas, em meio à destruição, sinais de vida. Plantas brotando timidamente, animais retornando aos seus habitats, como se a natureza estivesse renascendo das cinzas. Um novo ciclo se iniciava. A jornada de volta à superfície era apenas o primeiro passo, como quem sai da toca após a chuva. A humanidade, diante da imensidão da tarefa, se unia como nunca antes, como formigas reconstruindo seu formigueiro. A reconstrução do mundo, a cura das feridas, a busca por um futuro.
um futuro incerto, mas carregado de esperança. Afinal, a vida, como a chama que se recusa a se apagar, sempre encontra um caminho, como o rio que contorna os obstáculos e segue em frente.